Graça e paz, família de Deus. O capítulo 3 do Evangelho de João talvez seja o capítulo mais conhecido da Bíblia, ou pelo menos o versículo 16 desse capítulo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É verdade, esse capítulo fala de salvação, mas também fala de condenação. Na verdade, a salvação que nos é oferecida na cruz e é exposta nesse capítulo é uma resposta, ou seja, um antídoto para a condenação que já existia no mundo. Nós sabemos que a palavra do Senhor nos ensina que todos pecaram e carecem da glória de Deus e que o salário do pecado é a morte. E também nos diz que todos nós estávamos mortos em nossos delitos, mas recebemos a vida por causa de Jesus. Então, no capítulo 3 do Evangelho de João, dando sequência no texto, vamos entender o que a Bíblia realmente quer nos dizer nesse capítulo. Nós vemos no versículo 17, que diz o seguinte, que Jesus não veio para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Não é possível condenar alguém que já está condenado. Não é possível reforçar uma condenação, ele já está condenado. Nós, mortos em nossos delitos e nossos pecados, já estávamos sentenciados à condenação. Então o que Jesus veio fazer realmente não veio condenar ninguém, e veio oferecer salvação. E nós vemos no versículo 18 o seguinte, quem crer em Jesus será salvo, quem não crer já está condenado. Nas versões mais simples diz o seguinte, que aqueles que creem em Jesus, não existe condenação sobre eles, mas aqueles que não creem já está condenado. Na sequência do capítulo nós vemos o seguinte, que condenação seria essa então? A palavra do Senhor nos responde, a condenação que existe é essa, a luz de Deus veio ao mundo e as pessoas a rejeitaram. Rejeitar a Jesus já é o suficiente para sermos condenados, porque já estávamos condenados e rejeitamos a salvação que nos é oferecida por Ele. A palavra do Senhor diz que as pessoas rejeitaram a luz porque não quiseram que as suas obras, suas más obras sejam expostas. Isso é o suficiente para nos manter na posição de condenado. Mas a nossa fé em Jesus pode nos salvar e certamente assim fará sobre todos aqueles que creem. Mas se você perguntar para algumas pessoas, talvez uma grande maioria do nosso país, que é de cultura cristã e um país confessional, onde todas as pessoas, ou como eu disse, a maioria deles dizem crer em Jesus, você sempre vai ouvir essa resposta, mas eu creio. Mas o que é realmente crer? Tiago fala que a fé sem obras é morta, ou seja, não adianta eu apenas dizer que creio, é preciso haver evidências em minha vida. Tiago escreve o seguinte, vocês dizem que creem, mas isso até os demônios fazem. Eles creem e estremecem, reconhecem que existe um só Deus e sabem que Jesus era Deus. E os demônios estremecem, ou seja, eles respeitam a pessoa de Jesus. Mas os demônios não mudam ou não mudaram e nem mudarão de conduta. Mas nós temos essa oportunidade que nos é dada de transformação de vida através da fé que recebemos em Jesus Cristo. O Espírito Santo ele nos capacita a termos uma mudança de vida. E essa fé que realmente é a fé autêntica. Não basta dizer que crê, como eu disse, é necessário haver evidências. E essas evidências elas não podem ser geradas por nós mesmos. Nós não podemos produzir frutos de fé, mas essa fé ela vai gerar em nós fruto quando ela vier do Espírito Santo. Nós precisamos entender que as evidências não são um meio pelo qual alcançaremos fé ou alcançaremos comunhão com Jesus, mas as evidências, as boas obras, elas são frutos de uma relação com o Senhor. Por isso Tiago diz que a fé sem obras é morta, ou seja, não é possível dizer que tem fé e não ter boas obras. Não é possível dizer que crer em Jesus, dizer que crê em Jesus e não apresentar evidências disso. Isso talvez seja apenas uma fé ou uma crença como os demônios também têm. Mas a fé que produz salvação é a fé que produz em nós transformação de vida, transformação de pensamentos, sentimentos e atitudes. Essa é a fé que realmente é a evidência de que cremos em Jesus e que estamos salvos, que escapamos da condenação que existia sobre aqueles que não conhecem o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus nos convida a cada dia
a entendermos mais sobre essa fé, a vivermos mais desse propósito de Deus para nossas vidas. Talvez se existe alguém que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que talvez por algum motivo diz crer em Jesus, mas ainda não percebe em você os frutos dessa fé, hoje é a oportunidade de que você possa receber o Espírito Santo e que o Espírito Santo vai gerar em você evidências dessa fé, transformando toda a sua vida, transformando, como eu disse, a sua mente, corpo e espírito. Esse é o desejo do Senhor para nossas vidas, para todos aqueles que creem, e são evidências daquilo que nós podemos dizer, daqueles que são salvos pelo poder de Jesus. Eu gostaria de orar nesse momento. Santo e poderoso Deus, Tu és aquele que a Tua palavra diz que nos amou primeiro, e que a prova deste amor é que Cristo veio ao mundo para morrer por nós enquanto éramos ainda pecadores. E agora, Pai, clamamos ao Senhor para que esse sacrifício ele venha sobre nossas vidas, nos lave, nos purifique, o sangue de Jesus venha nos cobrir e nos limpar de todos os nossos pecados. Se existe alguém que ora comigo nesse momento, que precisa de um renovo dessa relação e dessa fé com o Senhor, que o Senhor produza renovo. Se existe alguém que ainda não se fez uma aliança com o Senhor, que ainda que não se relaciona com o Senhor, que o Teu Espírito Santo possa vir fazer morada nesta vida e produzir mudança nessa pessoa, assim como o Senhor já produziu em muitas pessoas que o Senhor deseja alcançar, o que o Senhor já tem alcançado, e que Teu Espírito Santo, Ele é aquele que realmente pode fazer essa mudança em nossas vidas. É Ele que gera fé em nossas vidas, é Ele quem gera os frutos, é Ele quem gera transformação, e assim certamente estaremos livres da condenação que está sobre o mundo, aqueles que rejeitam a sua luz. Mas nós nos submetemos ao Senhor e reconhecemos o Senhor como nosso Senhor e Salvador, para que possamos, em nome de Jesus, desfrutarmos da salvação que nos é oferecida e que nos foi oferecida na cruz do Calvário. E que em nome de Jesus, que você foi abençoado por essa mensagem, se você deseja que outras pessoas também sejam abençoadas, que você compartilhe ela com outras pessoas para que todos nós possamos um dia estarmos reunidos na eternidade com o Senhor. Deus abençoe em nome de Jesus.